Nessa segunda etapa, eu quero só frisar o que a gente viu na última etapa ali, quando a gente tinha que a razão de semelhança era representada por um número k, um k qualquer. Era importante a gente lembrar que a gente pegou um dos lados ou um atributo da figura, que lá a gente chamou de lado AB, no último vídeo, segmento AB, sobre CD, certo? O que eu quero falar em relação a isso? Só para frisar aqui. Isso aqui, gente, essa razão de semelhança, o que é razão de semelhança? É basicamente quando você pergunta assim, tá bom, mas quantas vezes maior? Qual é essa proporção aí? Maior quanto? Esse quanto é esse K. E como achar esse K? Basta a gente pegar o lado do maior e dividir pelo lado pelo mesmo lado, né, do menor, que seja semelhante. Esse mesmo lado, eu não estou usando a nomenclatura mesmo lado, mas é o que a gente chama de lado homólogo. Vamos entender isso aqui. Nessa primeira figura, eu tenho dois triângulos qualquer aqui, não está especificado o tipo de triângulo. Mas você consegue ver que esse ângulo verde claro, ele é o que forma justamente esse segmento verde claro. É por causa da abertura desse ângulo verde claro que ele forma essa barrinha verde clara, esse tamanho do verde claro ali do outro lado, esse segmento. Pensa o seguinte, inclusive, se eu tivesse, por exemplo, um segmento aqui, e o outro segmento para cá, essa barra verde seria maior e seria para cá assim, ó, desse jeito. Tá vendo? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Cada ângulo, ele tem a responsabilidade também, o ângulo e os segmentos que formam esse ângulo, ele tem a responsabilidade de criar o lado que está oposto àquele ângulo. Se a gente tem figuras semelhantes, como no caso temos, esse primeiro triângulo aqui não necessariamente precisa ser do mesmo tamanho do da direita, mas eles podem ser semelhantes. Quer dizer que o da direita ele é um pouco maior ou um pouco menor. Quantas vezes maior ou quantas vezes menor é determinada por K. A questão é, quem são os lados homólogos? São os lados que estão de cara, estão opostos ao mesmo ângulo. Por exemplo, esse primeiro aqui do ângulo verde está olhando para aquela barrinha verde clara e esse ângulo verde está olhando para essa barrinha verde clara. O ângulo abóbora, ele está olhando para a barrinha abóbora nos dois triângulos também. E o ângulo azul também. Já, no segundo vídeo, a gente vai falar de casos de semelhança. Em primeiro momento, só quero trabalhar com vocês a noção. Olha só um próximo exemplo. Esses triângulos seriam semelhantes? Observe o seguinte, a gente ainda não vai entrar nas razões de semelhança, mas só para a gente ter uma noção. São semelhantes? Olha, por exemplo, que eu tenho um ângulo verde aqui. Olha que essa barrinha abóbora, por exemplo, ela é a barrinha abóbora do outro lado lá, ó. É o que a gente tem. São triângulos como se eles estivessem de frente. Isso são semelhantes porque parece que o da direita é menor. Lembrar que ser menor não significa que eles são diferentes. Eles podem ser semelhantes. Eles só estão numa escala menor. E aí essa escala, esse tamanho menor, a gente já discutiu, já falou bastante, é representada por K. Beleza. Mas o que a gente precisa aqui para analisar então? O que define se figuras são semelhantes? Se outras características se mantêm. Uma delas, principalmente para figuras planas, na verdade, majoritariamente, vai ser o ângulo. O ângulo, ele quase sempre vai aparecer como uma forma da gente identificar se as figuras são semelhantes ou não. Existe um caso que não vai ser definido, não vai ser dada pelo ângulo, tá? Mas os outros dois serão dados pelo ângulo. Mas só fazendo um leve caminhar aqui sobre as figuras. Vamos ver a próxima. Observe agora onde está a barra azul, nesse último exemplo. Ela está na parte de cima, esse aqui está na parte de baixo, esse está do outro lado. Está vendo? Mas que os ângulos, eles estão formando mais ou menos as mesmas coisas, as mesmas cores. Cada ângulo está olhando para a mesma cor. Vamos supor também que a abertura de cada ângulo é dada por aquela cor ali. Essa cor marrom. Ela também está formando a barrinha marrom, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso. Aí você pode me dizer, mas no primeiro caso a barrinha marrom é menor do que no segundo caso. Não importa, a abertura de ângulo é a mesma para os dois. E se todas as aberturas de ângulo são iguais, são figuras semelhantes. E a gente vai começar a tratar disso já no próximo vídeo. Eu só queria mostrar um leve exemplo. Agora, nesse próximo vídeo que vocês vão ver, a gente vai trabalhar justamente com casos de semelhança.